Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Eu não tenho muito costume com a internet, mas quando a gente tem assim ocasiões especiais, nós gravamos as nossas palestras. É muito importante, né? Porque a gente mesmo revê e outras pessoas podem assistir. Então, aos internautas, né? O nosso boa noite. Se eu fugir um pouquinho, não pensa não que é descaso, é que eu sou da velha guarda. Então, não estou acostumada assim com essa tecnologia. Na outra encarnação, vou ser craque, você vai ver. Estamos felizes, né? Nós estamos contando aqui com a presença do Ismael novamente, com a presença de Aguaí, do Paulo, que é presidente da USE, que foi o primeiro que você conversou, que você me falou. E é um motivo de muita alegria a gente comemorar Kardec, né? A gente, a cada dia, vê o quanto Kardec é importante na nossa vida. Porque se não fosse Kardec, nós não entenderíamos o Evangelho como nós entendemos. E isso é muito importante para que a gente suporte as provações da vida, né? E hoje eu recebi no WhatsApp essa mensagem, por isso que ela está aqui, eu imprimi, porque eu falei, eu vou aproveitar. Não vou ler inteirinha, não, eu só marquei algumas coisas. É uma mensagem do Dr. Bezerra. Ela foi psicografada por Alexandre Silva. Ele é do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Houve o 11º Congresso Mundial, Congresso Espírita Mundial, agora no comecinho de outubro. E essa mensagem foi psicografada lá. Então, gente, é o Dr. Bezerra. Porque a gente olha na internet, o que tem mais é mensagem do Dr. Bezerra, que a gente vai olhar e fala, não, acho que ele não falaria isso e nem dessa forma. Aqui, ele começa assim, como se falar em novas tarefas, quando ainda precisamos realizar um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sempre achei que esse mandamento é o mandamento do mundo de regeneração, porque amar ao próximo como a si mesmo está lá antes de Jesus. E Jesus diz isso no finzinho da sua tarefa, um novo mandamento vos dou. Amar como Jesus amou é seguir realmente os ensinamentos dele. Então, é muito importante. E ele termina assim. Vocês já ouviram falar em transição, né? Está todo mundo falando, tudo é a transição. Mas o que significa a transição para nós? Transição significa um momento de fazer acontecer para que o passado, aos poucos, se apague e o futuro se apresente mais próximo do imediato. Esperem, meus filhos e filhas, mas não esperem em passividade e inércia. Esperem trabalhando, porque é assim que quer Jesus para nós. Olha que bonito. Esperar trabalhando, vivendo Jesus. Então, só podia ser o Dr. Bezerra. Hoje nós temos a alegria de contar com uma companheira de Rio Claro, né? A Rosana. Ela frequenta o Centro José de Campos Sales e vai nos brindar aí com os ensinamentos da noite. Estamos felizes, né? Com a presença dela, do esposo, dos amigos. E antes, como sempre, nós fazemos a nossa prece
prece de agradecimento, principalmente de agradecimento, né? Nós estamos todos aqui, é sinal que estamos bem, que podemos nos locomover, estamos com saúde, estamos pensando no bem e só podemos agradecer por essas oportunidades. Então vamos fechar os nossos olhos, procurar sentir a espiritualidade que aqui está, os nossos mentores, os nossos protetores, os nossos familiares e tantos trabalhadores desta casa que estiveram trabalhando enquanto encarnados e continuam a tarefa agora no plano espiritual. Nosso agradecimento a Deus e a todos esses nossos companheiros que nos ajudam em todas as tarefas, quer seja do André Luiz, da nossa casa, mas também, particularmente, cada trabalhador daqui já presenciou a atuação da espiritualidade na nossa vida, nos intuindo, nos acalmando, nos inspirando a fazer as melhores escolhas. E como nos disse a mensagem, e nós repetimos sempre, nesse momento difícil de transição, onde nós estamos passando por experiências em todos os setores, nos lares, no trabalho profissional, na casa espírita, nos governos. De repente parece que as coisas estão fora do lugar, mas nós sabemos que tudo isso está previsto e tudo isso é necessário. Por isso pedimos forças, pedimos proteção, para que possamos cumprir aquele pedido do Dr. Bezerra, para sermos atuantes, sairmos da passividade, das discussões ou das reflexões teóricas e possamos aliviar a dor que paira à nossa volta. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos contando com a presença de amigos, pedindo a Jesus que ampare a Rosana, para que ela também se sinta em casa à vontade, para falar de um tema que é muito caro ao nosso coração. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Então, Rosana, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham através da internet e boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão conosco com o mesmo objetivo. Porque seja no corpo material, seja quando não estamos mais com a vestimenta carnal, todos nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos que já estão sem a vestimenta buscam da mesma forma que nós, o nosso bom pastor, o sol de nossas vidas. Que Jesus nos envolva na sua santa paz, para que tenhamos um momento em que a sua presença seja sentida em nossos corações. Agradeço o convite, a oportunidade de estar em São João pela primeira vez, né? Tenho uma amiga muito querida do coração, que é a Laura, e pudemos conhecer finalmente a cidade da Laura. Muito obrigada pelo convite.
Pensando no mês de outubro, mês em que comemoramos o nascimento na existência como Hippolyte, mas principalmente para nós como Allan Kardec, é muito difícil falar de Kardec. Porque quando vamos penetrando em suas obras, e eu particularmente, tento entender como era possível, no século XIX, fazer o que Allan Kardec fez em tão pouco tempo. E pensar na sua dedicação e o quanto Allan Kardec levou a sério uma fala de João Batista. Porque João Batista, quando Jesus surge para a sua tarefa, ele diz: agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. E Allan Kardec soube ser pequeno para que a doutrina espírita crescesse. Porque se Allan Kardec não soubesse e não entendesse a sua tarefa, talvez ele quisesse ser da mesma altura da doutrina espírita. Não conseguiria. E este trabalho teria um prejuízo. Então Allan Kardec foi daquele que soube ser grande para oferecer a tarefa, mas como poucos entendeu qual era o seu lugar. E pensar nas mãos de Kardec. E nós vamos seguir esse raciocínio indo ao livro Obras Póstumas, que eu particularmente digo, este livro estão com as tarefas de Allan Kardec, mas a própria estruturação do livro mostra que faltou Allan Kardec. Porque ele é de uma ordem, de uma didática, de um trabalho impressionante, e Obras Póstumas é aquele livro que a gente sabe assim, tudo bem, não era o objetivo de ser um livro, mas vamos pondo, né? E buscando, tem um texto que ele me toca muito o coração. Está na parte em que divide, que o título é Imitação do Evangelho. E lá vai ter uma carta que Allan Kardec recebe, que provavelmente nunca teria chegado ao nosso conhecimento, porque aquele foi um momento de diálogo muito pessoal com Kardec. Mas graças a Deus que essa mensagem chegou até nós espíritas. Porque esta carta é um diálogo que ele vai ter com um espírito Ségur, em agosto de 1863. E nesta carta, Kardec inicia perguntando: o que pensais da nova obra que estou trabalhando neste momento? Esta é a pergunta de Kardec. E o Espírito vai construir uma resposta que eu gostaria que fosse a nossa linha de raciocínio hoje, porque o meu respeito por Kardec, que já sempre foi de me emocionar, ao ver o que ele recebe como mensagem e a postura que ele continua, é de impressionar. Porque o Espírito vai dizer a Kardec, na psicografia, mas vamos pensar o Espírito dialogando com Kardec. Ele vai dizer, esse novo livro de doutrina terá uma influência muito grande. Porque ele aborda questões capitais. Não somente para o mundo religioso, que nele encontrará as máximas que lhes são necessárias. Então, ele diz, olha, essa obra não é só pensando na religião, mas e também, o Espírito vai dizer para ele, para a prática da vida social entre as nações. E o Espírito vai continuar explicando para Kardec que fizeste bem,
E os espíritos superiores, para eles dizerem assim, olha, se acertou o caminho, tem que ter acertado mesmo. Então tá assim para Kardec, fizeste bem, abordando as questões da alta moral prática, que estão envolvendo os interesses gerais, tanto no ponto de vista religioso, quanto no ponto de vista social. Ele pergunta ao espírito o que o espírito acha dessa nova obra que ele está trabalhando. E a todo instante observemos que uma palavra vai ser muito recorrente, que é a palavra prática. Então, mas agora o espírito vai tocar num ponto, porque ele vai dizer assim para Kardec: chegou a hora em que a dúvida deve ser destruída. Porque a Terra e as populações civilizadas, e nesse aspecto, gente, quando populações civilizadas, nós sempre teremos nos planetas espíritos que estão um passo à frente e os outros caminhando. Sempre teremos. Então, o que o espírito está dizendo? Já temos no planeta populações em condições de entender o que chega e poder ser o ponto de caminho para os que seguem atrás. Como vai Kardec, inclusive, colocar na introdução de O Livro dos Espíritos, que os mais fortes devem zelar pelos mais fracos. E quando isso não acontece, se viola uma lei de Deus. Então o Espírito vai dizer para ele que chegou a hora em que a dúvida deve ser destruída. Porque a Terra e as populações civilizadas estão prontas. Então, século XIX, dizendo que a população na Terra estava pronta. E pronta para o quê? E eles vão continuar dizendo, e esta, gente, é uma das partes assim, imagine nós ouvindo isto. Não ouviríamos, né? Mas imagine. Porque esse espírito vai dizer assim para Kardec: Kardec, há muito os seus amigos de além-túmulo trabalham preparando o terreno. Kardec, há muito se vem preparando para agora podermos dizer que a população da Terra está pronta. Vem preparando o caminho. E nós depositamos em tuas mãos as sementes que devem ser espalhadas por todo canto. Porque chegou a hora em que a Terra deve gravitar para as esferas mais altas, deixando para trás os nevoeiros da sombra da ignorância. Kardec ouviu: depositamos em tuas mãos as sementes que agora devem ser semeadas por toda a terra. Então pensemos em alguém recebendo esta informação. Mas aí o Espírito continua: trabalhe em tua obra, porque tem a proteção de perto do seu guia espiritual, que, aliás, é o guia de todos nós. Trabalhe em tua obra, porque tens de perto o teu guia espiritual, que, aliás, é o guia de todos nós. Contigo, Kardec, segue espíritos te auxiliando, e eu me incluo como um destes. O Espírito escreve para Kardec. Eu não sei o que, às vezes, lendo o texto, eu penso, nossa, Kardec podia ter perguntado tanta coisa depois disso. A pergunta de Kardec foi: o que o clero dirá? Porque ele ouviu que esta obra, ela traria todas as máximas necessárias
para todas as religiões. Que ela vinha com o objetivo de ajudar a Terra a gravitar para esferas mais altas. E a pergunta dele foi: o que o clero dirá? E o Espírito responde para ele: o clero gritará heresia, porque você ataca pontos que são essenciais e vai destruir as penas eternas. Porque na doutrina espírita a gente tem as penas. Nós temos em o livro Céu e Inferno o Código Penal da Vida Futura, com 33 códigos. A nossa dificuldade é que algumas palavras tomadas pela igreja, quando a gente vai usar, parece que ela está errada, mas ela não está errada. Pena, inclusive, é uma palavra recorrente em O Livro dos Espíritos. O que a doutrina espírita vem e diz? Não existe penas eternas. E ele diz para Kardec: você atacará diretamente as penas eternas. E alguns pontos que são a coluna que sustenta a igreja. Kardec, eles gritarão mais alto do que na publicação de O Livro dos Espíritos. Porque em O Livro dos Espíritos, algumas coisas eles poderiam aceitar. Quando Kardec recebe a informação de que na mão dele havia sido depositado as sementes, ele, na verdade, vai pensar o que a igreja poderia, de alguma forma, entender ou como ela agiria diante desta obra, sendo que ele já havia passado pela queima de O Livro dos Espíritos. E o Espírito continua dizendo para ele: Kardec, aproxima-se a hora em que você deve apresentar o Espiritismo tal qual ele é, mostrando onde se encontram as verdades do ensino de Jesus Cristo. Kardec vai receber esta informação em agosto de 1863 e permanecerá em silêncio. Imagina eu e a Laura recebendo uma informação desta e contando só para a Mazé, mas a Mazé prometeu que não vai contar para ninguém. Aí a Mazé vai contar só para o Miguel, mas o Miguel vai prometer que não vai contar para ninguém. Mas aí o Miguel vai contar só para o Beto, que vai prometer que não vai contar para ninguém. Kardec recebe que ele estava no trabalho de uma obra que iria mexer com as estruturas, porque até então o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas quando ele ousa apresentar um livro que toca na palavra Evangelho, ele então estaria diante de uma situação ainda mais difícil. E ele não pergunta nada. Porque Kardec tem daquela fé que ele vai colocar na obra, inabalável. A confiança dele em Jesus é daquelas construídas sobre a rocha. E ele continua seu trabalho e 8 meses depois, a obra chega. A nova obra que ele estava trabalhando era o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, ciente das informações que lhe havia chegado e sabendo que a dúvida deveria ser destruída, que as nações precisavam romper a ignorância para que afinal pudéssemos começar a caminhar para a transição. Mas a obra chega. E quando ela é lançada, depois de pronta, e uma obra que ele trabalhou muito em silêncio inclusive para Amélie Boudet. E olha o que é a confiança de um casal. Ele se ausenta
Ele não diz qual é o trabalho, e Amélie confiou. Esta foi uma obra que ele não foi trabalhando ao lado de Amélie, porque ele precisou deste isolamento para a saúde e porque esta obra pedia isto. Mas quando a obra é lançada, há algo que tem somente em O Evangelho segundo o Espiritismo. As outras 4 obras não têm. Um prefácio. E se o Luiz, acertei o nome, né? O Luiz escrever um livro, se ele escrever um livro, entregar para alguém de muita confiança dele, esta pessoa lê a obra e escreve um prefácio. Neste prefácio ela diz para nós por que ela está indicando a leitura da obra. Mas ela só pode escrever o prefácio se ela leu e se a obra de alguma forma a tocou. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um prefácio, assinado pelo Espírito de verdade. E este prefácio está indicando para nós, é mais ou menos assim, porque que ele recomenda que leiamos a obra. Porque se o Luiz escrever o livro e o Paulo fizer o prefácio, ele está recomendando a leitura do livro. O Espírito de verdade está recomendando a leitura deste livro. E é impressionante os pontos de contato do prefácio com o que Kardec recebeu 8 meses antes. É como se o próprio Espírito de verdade dissesse: naquele texto, Kardec, Segur te disse, eu te acompanho de perto. E tão de perto que eu recomendo e assino a obra. Porque ele vai começar o prefácio dizendo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. E se nós buscarmos quais são esses Espíritos do Senhor, e formos ao livro dos Espíritos, na escala espírita, segunda ordem, a segunda classe, espíritos superiores. Esses são aqueles que estão trabalhando diretamente para aquele Cristo que governa os Cristos. Então, o que ele diz? As virtudes, os espíritos que são as virtudes do céu, gente, virtude, não tem mais nenhuma mazela, não tem mais nenhuma imperfeição, não tem mais nenhum vício. E ele coloca para nós que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um grande exército que se movimenta ao seu comando. Gente, dessa parte eu não entendo quase nada quando a gente vai falar de exército, de marinha, de aeronáutica. Então vamos fazer uma comparação. Exército. Se um comandante disser, entra em uma floresta, porque precisa resgatar 5 pessoas, eles não vão dizer, entra por onde, como é que faz, porque eles foram treinados antes. Quando recebem um comando, eles conseguem adentrar a floresta e sair sem nenhum problema, porque ali eles já conhecem muito bem. Treina antes de acontecer, para quando for necessário, eles saibam o que fazer. Então, como os espíritos que são a virtude do céu, como um imenso exército que se movimenta ao comando desse Senhor e se espalham por toda a superfície da terra. É como se Jesus dissesse, vão, e cada um sabe o que fazer.
ao comando de Jesus, os espíritos que são os seus tarefeiros sabem. E ao se espalharem por toda a superfície da terra, era a hora desta obra ser anunciada. E continua o Espírito de verdade dizendo, e semelhante, e aí vem a parte poética que é lindo, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. É preciso que saiamos das trevas da ignorância. 8 meses atrás havia sido escrito. E esses espíritos trabalhando, porque os espíritos superiores coordenaram o que chegaram até Kardec, não necessariamente os que assinam são os espíritos nessa condição, porque é o próprio Kardec que vai escrever, perguntando aos espíritos, eles vão dizer, vocês precisam de uma assinatura, vocês precisam de um nome conhecido, vocês precisam disso. Mas nós somos uma comunhão de pensamentos, porque trabalhamos pelo mesmo objetivo. A assinatura para nós é o menos importante. Mas nós, na condição da Terra humana, nós precisamos dessas assinaturas. Então, no primeiro momento do prefácio, ele anuncia o que está lá. Kardec, te seguimos de perto, somos um grupo de espíritos trabalhando com você. Mas, se o Paulo, quem escreveu o livro foi você, né? Vocês podem dar uma... Se o Paulo quiser ser bem conhecido aqui do pessoal de São João, vai ter uma palavrinha, vai ter um jeitinho que a gente vai dizer... É lógico que era o Paulo, você vai nem ler embaixo a assinatura, para ter certeza que foi o Paulo que fez esse prefácio. Para não ter dúvida, ele coloca, eu vos digo em verdade. Eu vos digo em verdade, nos lembra quem? Então ele coloca, eu vos digo em verdade, que os tempos são chegados. Kardec, chegou a hora, aproxima-se a hora. É isso que está lá no texto. Então, eu vos digo em verdade que os tempos são chegados, em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Kardec, cabe a você apresentar o Espiritismo tal qual ele é, porque chegou a hora de mostrar a verdade dos ensinos de Jesus. E ele vai colocar no prefácio, chegou essa hora, e aponta 3 situações para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. E se tem uma coisa, gente, que a doutrina espírita faz em algumas pessoas, é justamente isso. E Kardec vai pedir que quando formos estudar a doutrina espírita, ele coloca logo nos primeiros textos do Livro dos Espíritos, é para a gente se despir de ideias pré-concebidas e de preconceito. Porque quem lê as obras da doutrina espírita com ideias pré-concebidas ou preconceito, lê assim, tá vendo? Eu achei aqui, ó. Porque lê com os olhos de quem quer buscar a sua verdade e manter a sua verdade. Por isso Kardec diz, a doutrina espírita não se estuda com preconceito nem ideias pré-concebidas. E ele vai dizer que os orgulhosos ficarão confundidos e glorificar os justos. Que era uma parte que eu não entendia muito bem. Ali do glorificar os justos, dizer, tem algo aqui que para mim ainda não encaixou. E no parágrafo de baixo, é a hora que ele faz o convite para todos nós. Porque ele vai colocar que as grandes vozes do céu ressoam semelhantes à trombeta. E eu não entendo muito de instrumento, mas essa faz um barulho considerável, não? O som dela se destaca. Então ele vai dizer, olha, eles ressoam e os anjos se associam a eles. E aí ele diz assim,
nós vos convidamos, ó homens, para fazerem parte deste concerto divino. Tomai vossas liras e unidos numa só voz. Alguém aqui participa de orquestra ou de coral? Pode desafinar? Não. O objetivo tem que ser comum e ninguém pode querer se sobressair, porque senão o trabalho não fica harmonioso. Então ele diz para a gente tomar a nossa lira, que poeticamente é dizendo, faça o trabalho como você trouxe aqui no final da leitura, cada um tomando o seu lugar no trabalho, mas é cada um tomando o seu lugar não para crescer, mas para se reunir, porque este é um trabalho uníssono, todo mundo junto. E juntos tocar o hino sagrado, chegando a todas as partes do universo. Porque o que Jesus nos trouxe de lição não é para o planeta Terra. Ele trouxe as palavras de vida eterna em qualquer ponto do universo que estivermos. As lições que Jesus nos trouxe cabe para qualquer ponto do universo. Então, uma vez tocando a lira, será essa mesma melodia em qualquer parte que estivermos. E ele vai finalizando de uma maneira que é um último parágrafo, se nós não observarmos muito, mas ele vai dizer assim: nós vos amamos. Leia uma obra porque eu amo vocês. E amo e estou junto de vocês. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele sempre fazendo primeiro, eu vos amo. Por isso, amai-vos uns aos outros também. É o que está lá no prefácio. E um dos objetivos desta obra é nos ensinar a amar. Agora, sem os nossos pontos de vista, mas tendo Jesus como o nosso norte. E quando ele coloca amai-vos uns aos outros também, ele continua dizendo, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e entrareis no reino de Deus. Glorificar os justos. E por que agora ele coloca, fazei a vontade de Deus, e aí sim poderá dizer, Senhor, Senhor, e entrareis no reino de Deus. Porque quando Jesus caminhou entre nós, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, como é que está? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E agora no prefácio é como se ele dissesse, olha, lembra que eu disse que eu voltaria, que eu não vos deixaria órfãos? Eu estou agora dizendo o caminho para aquele questionamento que me foi feito. Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E eu alertei que não bastava dizer. E o que o Espírito Seguro vai dizer para nós no texto? Prática, prática, prática. Esta obra, Kardec, é preciso ser vivida. E o Espírito de Verdade vai acenar dizendo, viva a obra. E aí entrareis no reino dos céus. Kardec, com o prefácio em suas mãos e com o texto que ele havia recebido 8 meses antes, ele estava diante de um material que consolidava para ele. Porque o Espírito de Verdade vai dizer que é hora de dissipar as trevas, vai dizer que o momento chegou, e foi o que ele também recebeu do Espírito 8 meses atrás.
Este foi um trabalho de Kardec onde ele buscava dentro de si não só organizar tudo que ele recebia, mas ele entendia que essas sementes não podiam ser perdidas, porque sobre suas mãos estavam sendo depositadas sementes preciosas. Tanto que com essa consciência, quando ele escreve a introdução, porque a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo é escrita por Kardec. E às vezes a pessoa diz assim, eu li um livro, eu vi o título da capa, li o livro e não gostei. Porque parece que o livro não tinha nada a ver com... A história não tinha nada a ver com a capa, com o título. Leu a introdução? Não. Então eu não sabia. Porque a introdução não engana, gente. Na introdução o livro diz, iremos trabalhar isto. E se não trabalhar, a obra está contrária à introdução. Então ele constrói uma introdução. E na introdução ele diz qual é o objetivo dessa obra. Firmado com a proposta que lhe foi dada. Porque no objetivo da obra, ele vai organizar, ele vai dizer para nós por que esta obra chega e como ela chega e para que ela serve em nossas vidas. Porque ele vai dizer que os ensinos do Evangelho podem ser divididos em 5 partes. Ele começa assim. Os atos comuns da vida do Cristo. Então a gente fica preocupado se ele nasceu aqui, se ele nasceu ali, se o cabelo dele era comprido, se o cabelo dele não era, se repartia no meio, se não repartia. E aí fica aquilo, se tinha irmão, se não tinha irmão. Então ele falou, olha, tem aqueles que vivem para buscar isto. Os milagres, as predições e algo muito importante, gente, as palavras que a igreja tomou para si para criar os seus dogmas. Há palavras que a gente pensa que não pode usar, porque nós ligamos elas tão claramente à igreja que parece que essa palavra é dela e nós não podemos usar porque ela não faz parte, quando na verdade ela tomada do contexto, ela passa a ter o significado que era de acordo para a igreja. E nenhuma crítica à igreja, gente. É no sentido de entendermos. Por isso que a doutrina espírita é libertadora. Porque ela não só consola, ela quer que a gente entenda. Ela quer que a gente desperte. Então ele vai dizer, e o quinto qual é? O ensino moral do Cristo. E ele diz, esta obra, o objetivo dela é trabalhar o ensino moral do Cristo. Eu conheço uma pessoa que não é espírita, leu o Evangelho segundo o Espiritismo, pediu, foi entregue, depois ela veio, não tem nenhuma novidade aqui. Falei, nada. Inclusive, está igual as passagens do Evangelho, porque eu achei que vocês iam encontrar alguma coisa que mostrasse que está diferente, mas se eu pego o Novo Testamento e pego, a passagem está igual ao do Evangelho, então aqui não tem nada de novidade. Falei, mas era para ter uma novidade? Era, tinha que ter alguma coisa diferente. Falei, você leu a introdução? Por quê? Lá diz que vai trabalhar o ensino moral de Jesus. Então não podia ter outro conteúdo, mas agora é explicado. Então muitas vezes, não, mas aqui não fala de milagre, não fala. Ele vai trabalhar um pouco dos milagres lá em A Gênese. Mas Kardec deixou claro que esse livro caminharia com o ensino moral do Cristo, que ele vai chamar de código divino. Kardec vai dizer, esse código divino. E ele vai explicar quais são os 4 pontos chaves desta obra. E ele diz, sendo um código moral, ele nos ensina como proceder, seja na vida privada, seja na vida pública. Esta obra nos ensina, e tem um capítulo aqui, se não me engano no capítulo 13, que não é legal quando a gente diz assim,
Eu esqueci seu nome. Celi? Celi. Não é legal se a Celi falar assim, ai, Rosana, eu gostei assim do jeito que você fala, e eu virar para ela e falar assim, é porque você não me conhece lá em casa. Então eu não estou de acordo com a obra. Porque aqui diz que a regra do bem proceder, seja na vida privada, seja na vida pública. Se eu sou uma pessoa na vida pública e outra na vida privada, eu não estou seguindo essa regra do bom proceder. Se eu me esforço para que a Celi tenha essa impressão de mim fora, e sou outra pessoa em casa, eu estou vivendo uma questão social, mas estou enganando a mim mesma. Porque o objetivo da obra está no capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências. É domar. Teve uma situação em que eu tive, já faz uns anos, tive uma pequena dificuldade com o marido, né? E eu ia falar naquela semana, gente, de paz. Aí durante a semana eu ficava assim para mim, você vai falar de paz, é? Aí tem um texto de André Luiz, no livro Agenda Cristã, se eu não me engano, que ele diz assim, dê o primeiro passo. Aí eu cheguei para ele e fiz assim, acho que a gente tem que conversar. Desculpa, eu estava errada. Porque eu não posso falar de paz se não busco diminuir as pequenas guerras dentro do meu próprio lar. E é isso que a obra está dizendo, gente. É a regra do bom proceder lá em casa. Principalmente quando nós achamos que não vamos estar com ninguém que nos conhece. Principalmente, gente. Porque se eu estou num lugar e falo, aqui eu tenho certeza que não tem espírita. É o ensino moral do Cristo. É o esforço de viver em qualquer lugar que estivermos. A pessoa não pode se surpreender, dizer, nossa, mas você é assim, mas lá você... Não, gente. Porque senão eu não estou no esforço. Isso não significa que não temos as nossas quedas, as nossas dificuldades, mas é preciso que conversando com o Beto, em particular, comigo longe, a Celi vai falar, mas ele vai falar, não, Ou ele vai falar, não posso falar agora, porque ela está por perto, daquela ouve. Então, não. Então, gente, é o nosso esforço diário de viver, e quem trabalha em atendimento fraterno, principalmente. Estou no atendimento fraterno com o Luiz, dizendo das minhas dificuldades. Eu acredito que não existe atendimento fraterno que o Luiz vai dizer assim para mim, Rosana, chuta o pau da barraca. Fala tudo que você tem vontade. Ele vai dizer para mim, paciência, oração, tolerância, perdão. Ele vai me indicar a leitura de o Evangelho. Quando ele está fazendo isso, o anjo da guarda dele está do lado assim, Luiz, presta atenção. Porque o que você está recomendando, você vai precisar usar para você mesmo, no seu dia a dia. Então é o primeiro ponto que Kardec, é Kardec que faz 4 indicações da obra. E ele diz, esta obra, ela tem as regras do bom proceder dentro do lar e na vida. Segundo ponto que ele vai trazer para nós, ela apresenta o princípio básico das relações sociais entre todas as nações, porque se baseia na mais rigorosa justiça. Cuidado, gente, quando dentro do centro nós falamos, meu irmão.
e fora do centro, nós conseguimos odiar. Porque aqui está o nosso caminho para a mais rigorosa justiça. Tem um texto de Irmã Rosália aqui, Caridade Moral e Caridade Material, que arrepia. Ela diz assim: não repilis, ou não repila, aquele que bate a tua porta, porque ele pode ser um irmão, um amigo, um pai. E quando retornar ao mundo espiritual, sentirá o desespero por ter menosprezado alguém que é querido ao teu coração. Nós temos certeza da reencarnação. Agora estamos num núcleo familiar. Mas talvez aquele que eu olhe e diga: que horror! Eu não sei o vínculo familiar que eu tenho com ele. Porque irmãos somos todos. Então ele diz assim: olha, este livro é o princípio para o convívio entre todas as nações. Porque está baseado na mais rigorosa justiça. Porque Deus é justo e bom. E Ele só é bom porque Ele é justo. Ele só é justo porque Ele é bom. Outro ponto que ele vai colocar. Esta obra nos ensina o caminho seguro para a felicidade vindoura. Esta obra nos ensina que agora nós estamos suando. E como dizia Chico Xavier, evoluir é assim, é desidratar, ora chorando, ora suando. Então esta obra diz, agora é a hora de desidratar, para que futuramente possamos viver a felicidade vindoura, eterna. E ele vai trazer para a gente, no capítulo 5, Bem Mal Sofrer, assinado pelo Espírito Lacordaire, no final. É impressionante quando ele diz que se nós domarmos a nossa cólera, a nossa insegurança, o nosso desespero, e diante de uma situação difícil, conseguirmos agir com fé, firmeza, resignação à vontade de Deus, teremos em cêntuplo a alegria que nos faltou aqui. Como é seu nome, por favor? A última ali. Isso. Carolina, é você aniversariante? Do dia 15? Tá ali, ó. Carolina, eu não sei alguma dor que você já viveu ou vive. E é daquelas que a gente diz, ai meu pai. Lacordaire, nessa obra que diz que nós estamos no caminho para a felicidade vindoura, diz que se você souber suportar com fé, firmeza e confiança em Deus, terá a felicidade 100 vezes maior do que a dor de agora. Eu não sei calcular, gente, o que pode significar isso na nossa vida. Uma felicidade 100 vezes maior. Está na introdução. E ele põe na introdução e ele prova durante a obra. Porque está lá. E mais, que é o quarto ponto, ele diz, esta obra levanta o véu a respeito da vida futura. Se há algo que a doutrina espírita traz e que talvez a gente ainda não esteja conseguindo absorver, é a imortalidade. Paulo, você já parou para pensar o que você vai estar fazendo daqui 100 mil anos? Mas você vai estar vivo. Miguel, daqui 1 milhão de anos, será que nós vamos tomar café juntos na casa da Laura? Porque vamos estar vivos.
Imortalidade, como diz Isaías Claro, ele até cansa de pensar. Imortalidade é para sempre. Mas de vez em quando é preciso trocar de roupa, que vai chegando uma hora que a roupa não ajusta mais. Esse é o objetivo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Fortalecer em nós a certeza, trazer em nós essa confiança inabalável. E no final, no próximo parágrafo, ele vai colocar assim: esta obra é para uso de todos. Gente, qualquer pessoa pode ler esse livro, independente de religião, porque ela traz como proceder de acordo com os ensinos de Jesus. Mas aí ele faz uma coisinha assim, ele diz assim: mas para os espíritas, de modo especial, ele não disse espíritas especiais, ele diz assim, é mais ou menos quando a gente era criança e o amiguinho ou o primo ia brincar em casa, e a gente aprontava alguma e a mãe dava aquela bronquinha meio geral. Mas ele dizia assim: depois que seu amigo foi embora, Beto, a gente conversa. Porque a conversa com ele era outra. Então ele diz assim: para os espíritas, de um modo especial, esta obra não é mais letra morta, mas é a compreensão de como se portar na vida prática. Porque foram os amigos espirituais que nos trouxeram. O Evangelho segundo o Espiritismo chega em nossas mãos nos fazendo o convite para revivermos o que os primeiros cristãos faziam. Diante de qualquer dificuldade, os primeiros cristãos dialogavam a todo momento com Jesus. Como? Indo aos pergaminhos. E Paulo fez isso quando ele não queria atender Tiago, jamais para o final da sua caminhada. Querendo ir para Roma, livro Paulo Estevão, Tiago pede para que ele compareça. E ele lendo a carta, ele ficou bem parecido com a gente. Quem é esse daí para pensar que está me chamando? Eles nunca tiveram muita afinidade, mas ele não dá a resposta. Ele busca um canto da igreja para orar, abre o pergaminho e lá está escrito: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele volta e diz para o mensageiro: eu irei ter com Tiago. Esta obra é daquelas que a gente deve abrir, ler, e não dizer assim: mas eu ainda sou imperfeito, sabe? Porque eu sou espírito de terceira ordem, deixa para a próxima. A Terra já está pronta para gravitar para esferas mais altas. Mas isso depende dos trabalhadores e de tomar a nossa lira. Aqui não está aquilo que nós não conseguimos fazer. Aqui está aquilo que nós precisamos suar para fazer. Alguém já viu atleta ganhando medalha olímpica e quando ele é entrevistado ele diz: nem treinei, sabia? Dormia, acordava às 10, ia para comer lanche. Depois cheguei aqui e foi tão fácil ganhar essa medalha. Normalmente a frase é: renúncia dos prazeres da vida. Muito treino, muita disciplina e foco. Esta obra pede de nós renúncia, muito treino. Pede de nós disciplina e foco. E caminhando para finalizar, o respeito que Emmanuel, o Espírito Emmanuel e o Espírito André Luiz
tem para o trabalho de Allan Kardec, nós espíritas ainda não entendemos. Não entendemos. E no livro Espírito de Verdade, que é uma obra da psicografia de Chico Xavier, em que são vários espíritos que ditam, no capítulo 92, assinado pelo espírito André Luiz, ele vai falar do espiritismo em nossas vidas. E ele finaliza mais ou menos assim: tornar-se espírita não é santificar-se de uma hora para outra. Não é porque agora eu leio o Evangelho que não. Ele diz, não é privilégio e não é um cárcere. Quem diz, nossa, depois que eu virei espírita, está se sentindo encarcerado. Ele diz, não é isso. Ele diz, tornar-se espírita é a libertação da alma com responsabilidades maiores diante das leis da criação. E ele usa uma frase que eu não conhecia, fui conhecer tempos depois e que eu me identifico muito com ela. É reencarnar-se moralmente nessa própria encarnação. Conhecer a doutrina espírita para mim há 25 anos foi reencarnar nessa própria encarnação. Então é preciso que esta obra nos transforme, porque quando a gente traz palidamente o que foi o trabalho de Allan Kardec, não tem como nós não respeitarmos esse espírito que se dedicou tanto e com tanta seriedade para nos oferecer esta obra. E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 72, vai pôr daquelas frases bem emanuelinas, porque Emmanuel, né, ele tem umas frases assim, que depois que a gente lê, precisa de um gole de água com gás para ajudar a descer. Nesse capítulo 72, ele vai dizer assim, né, que o contato com o Evangelho, né, o Evangelho ele nos encoraja, não, ele diz, ele nos consola e esclarece, encoraja e honra todos aqueles que têm contato com ele, que o recebem. Mas se não for usado, não adianta nada. Esta obra é remédio que o grande médico de almas nos dá. Mas se eu não tomar a medicação da maneira correta, continuo doente na alma. Sempre que pego o Evangelho segundo o Espiritismo agora, eu me lembro do texto que Kardec recebeu. Depositamos em tuas mãos as sementes que devem ser espalhadas por toda a terra. E ele continuou em silêncio, trabalhando, esperando que cada um de nós, ao ter contato com esta obra, dissesse assim: ganhei na Mega Sena da virada. Laura, se você ganhar na Mega Sena da virada, no dia 31 que corre, né? No dia 1º a sua vida vai continuar normal. Alguém que ganhar 200 milhões, no outro dia vai acordar e está tudo normal, gente? Dá para continuar tendo a mesma vida do dia 31? Não. Nós ganhamos na Mega Sena da virada. E continuamos vivendo como se não tivéssemos ganho. Allan Kardec entendeu. E ele só pede de nós, ele não pede para a gente sair por aí fazendo adeptos, não é isso. Ele só pede, vivam. Mas vivam de tal maneira que se uma pessoa olhar para Celi e dizer assim: Celi, onde é que você encontra forças para conseguir vencer as dificuldades? Ela responder: em Jesus. E a pessoa disser para ela: qual é a sua religião?
e ela falar: eu sou espírita, graças a Deus. Gratidão, Allan Kardec. Gratidão, Espírito de verdade. Gratidão a todos os espíritos que trabalharam nesta obra. E nós temos tudo para caminharmos na Terra felizes. E felicidade não é ausência de problemas, mas felizes, porque para os nossos problemas, Jesus permitiu que a resposta chegasse. Então, no mês em que se comemora o aniversário de Allan Kardec, se perguntássemos para ele: Kardec, qual é o presente que você deseja? Ele nos diria: viva o Espiritismo da melhor maneira que você já consegue. Dentro do seu lar, no seu local de trabalho, no passeio, na vida social. Viva o Espiritismo. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Agradeço muito a doutrina espírita e que muitos e muitos meses de comemoração venham, mas a cada ano que nós possamos olhar para trás e dizer: Kardec, estamos conseguindo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Ah, tá bom. Eu não sei se eu soube desligar. Acho que sim, pode parar.